Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, uma mensagem simples, mas a mensagem do Evangelho para nós nesta noite, para que nunca esqueçamos dessa mensagem, para que vivamos essa mensagem, para que possamos realmente andar segundo a palavra de Deus, sabendo os propósitos de Deus para a nossa vida, a razão e o porquê do chamado de Deus, que Deus não faz as coisas por um acaso, mas Deus faz as coisas já sendo preparadas, planejadas. Deus não faz as coisas por fazer, amados. Existe um planejamento no universo. Deus planejou todas as coisas. E o que nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, que nos diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis a razão, amados, desses dias, eis a razão de tanta comemoração, mas tanta comemoração que estamos vendo nesses dias, de uma forma voltada não para o menino Jesus, voltada não para o Senhor, mas comemorações voltadas para a humanidade, voltada para o homem, voltada para comidas, voltada para bebidas, voltada para presentes. E nós temos deixado de lado o verdadeiro significado do Natal, o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Muitos já nem sabem mais porque, muitos não têm mais o que comemorar, não sabem mais o que comemorar, não sabem mais porque existe o Natal. E nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós não podemos perder isso da nossa mente, não podemos deixar isso escapar do nosso coração, a razão do Natal, a razão do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu queria que nesse momento você pudesse ainda mais uma vez baixar, curvar sua cabeça, e você pudesse falar para Deus em oração: obrigado, Senhor, porque Jesus nasceu para perdoar os meus pecados. Obrigado porque Jesus nasceu para perdoar os meus pecados. Obrigado porque Jesus nasceu, e porque Jesus nasceu, os meus pecados foram perdoados. Senhor Deus e Pai, neste momento, Deus da glória, nos curvamos diante desta revelação da Tua palavra. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que Jesus nasceu, porque salvará o seu povo dos pecados, porque livrará o seu povo dos pecados. Ó Senhor, nós não temos como pagar isso. Deus, não temos maneiras de agradecer, a não ser através do nosso louvor, demonstrar a nossa gratidão. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos nesta noite, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Ó Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, e adiantando um pouquinho a palavra de Deus, João também, ele escreve algo que eu tenho sempre
eu tenho sempre proclamado, tem sido a razão e deve ser o cerne da nossa pregação, que está lá em João, no capítulo 3, no verso de número 16. E eu queria que você estivesse acompanhando comigo agora esta outra parte dessa nossa ministração, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas perguntas que este texto bíblico nos responde. Quantas perguntas bíblicas nós poderíamos estar elaborando, usando esse texto como respostas para nós. Quantas perguntas caberiam para uma resposta como esta, meus amados? Mas eu quero apenas prender em uma delas. Eu quero apenas prender nessa pergunta: por que é que Deus enviou Jesus? Por que Deus nos mandou Jesus? Como Mateus escreveu um pouco antes, que Deus mandou Jesus, fez com que ele nascesse da Virgem Maria, para que através do nascimento de Jesus, para que através da vida de Jesus, nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então, vemos aqui a razão principal dessa pergunta: por que Deus enviou Jesus? Deus enviou Jesus. Uma das razões por que Deus enviou Jesus, então, foi para perdoar os nossos pecados. Mas por quê que Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados? Então João, ele responde aqui: porque Deus enviou Jesus foi por amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, nós encontramos aqui um amor incomparável. Não existe comparação para este amor que João descreve aqui. João fala de uma forma, de um amor inexplicável, de um amor que não tem explicação. Ele fala aqui de tal maneira. E como explicar essa expressão tal maneira? Não existe explicação para esta palavra a nós, amados. Mesmo sendo o que nós éramos, porque nós não somos mais, ainda somos falhos, ainda falhamos, mas sendo um pobre pecador, sendo um malfeitor, Ele, assim mesmo, Ele nos amou. Sabe, amados, uma mãe, um pai, pode dizer que ama o seu filho. Esta mulher que trouxe essa criança agora, se eu pedisse para esta mulher: Maiara, você me dá o Vitor para mim? Eu tenho certeza que ela não pensaria duas vezes para falar: pastor, eu não dou meu filho, eu não entrego meu filho. Irmã, mas eu sou o pastor da igreja, eu quero que você entregue o seu filho, porque ele vai andar comigo, ele vai ser um pastor, ele vai andar no altar do Senhor, eu vou ensinar os bons caminhos para ele. Ele vai viver dentro da igreja, ele vai estar protegido nesse lugar. Eu tenho certeza que mesmo assim, essa moça diria: não, eu não dou meu filho, não deixo com o Senhor, mesmo o Senhor sendo bom, mesmo o Senhor sendo pastor, eu não deixo meu filho com o Senhor, eu não dou meu filho para o Senhor. Ainda que eu dissesse para ela: mas eu vou fazer do seu filho um pastor, eu vou fazer do seu filho um homem muito importante, eu vou fazer do seu filho um homem famoso, dá o seu filho para mim. Eu tenho certeza que ela continuaria dizendo: eu não dou o meu filho para você. Este é o amor de Deus. Ele amou de tal maneira, incondicional, que Ele deu o seu filho, mandou o seu filho, fez com que ele nascesse da Virgem Maria. Ainda se nós continuássemos insistindo: Maiara, dá seu filho, eu vou mandar matar o seu filho. Nós vamos sacrificar o seu filho. Através do sacrifício do teu filho, Maiara, nós vamos conseguir alguns benefícios.
Muitas pessoas serão salvas, Maiara, por causa do teu filho, que nós vamos sacrificar ele. Pastor, agora menos ainda que eu lhe dou, pastor. E eu tenho certeza que ela sairia correndo desse altar, se eu pedisse o filho dela para sacrificá-lo, para salvar algumas pessoas. Amados, Deus enviou seu filho Jesus, sabendo já de antemão, porque Ele mesmo já tinha planejado a morte do seu filho. Deus já tinha planejado, antes da fundação do mundo, a morte de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que Ele enviou para nascer da barriga de Maria. Aquele menino que iria nascer de Maria, ele já estava premeditado para morrer. E sabe que tipo de morte? Morte de cruz. Ele tinha sido preparado, ele foi formado no ventre de Maria para morrer, uma morte de cruz. Quem é que daria o seu filho? Que amor que é esse? Como é que nós podemos medir um amor como este, meus amados? Um amor sacrificial. O único filho, ele não tinha outro. Quem tem 10, quem tem 12, dá um, não vai fazer muita falta. Se bem é que faz. Não faz falta, mas ninguém vai dar. Agora Deus deu o único filho, sabendo que ele ia morrer, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tenham a vida eterna. Sabe, amados? Então eu vejo aqui no verso de número 17 de João 3, não é? Eu vejo aqui, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, existe o Natal, foi por isso que existe o Natal, meus queridos. Por isso que nós comemoramos o Natal. Por isso que nós devemos celebrar o Natal. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através da vida dele. Para que o mundo num todo, todas as gerações, de todos os tempos, fossem salvos através da vida deste menino. Amados, eu encontro uma verdade aqui nesse texto. Jesus, ele não veio para julgar. Jesus não veio julgar ninguém neste mundo. Somos nós, são os homens que vivem julgando, que vivem condenando as pessoas. O próprio Filho de Deus, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele não veio para impor nada. Jesus não veio impor nada para nós, queridos. Isso que nós precisamos entender como cristãos. Esta é a proposta que, como cristão, nós devemos passar para as pessoas. Jesus, ele não veio para julgar. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele não veio para impor a ninguém a salvação. A salvação não é imposta a ninguém. Sabe o que é impor? Impor é quando você coloca ali, olha, você vai ter que comer, você vai ter que beber, você vai ter que aceitar Jesus como seu Salvador. Não! Ele falou, se você quiser, você me aceita. Você não é obrigado a me aceitar. Eu estou aqui, eu vim, eu vou dar minha vida. Se você quiser, você me aceita. Se você não quiser, o problema é de vocês. Aprenda isso, igreja. Jesus não veio impor nada para nós. Ele veio oferecer. Jesus, na verdade, ele veio trazer uma proposta. E que proposta é esta que Jesus veio trazer? Ele veio trazer uma proposta de salvação da vida eterna. Ele propõe a salvação eterna da tua alma. Não é do teu corpo, nós estamos falando de corpo. Esse corpo é passageiro, esse corpo vai à terra, esse corpo se dissolve, esse corpo se acaba, esse corpo se consome, mas a nossa alma é eterna. A nossa alma não tem fim, a nossa alma dura a vida toda. Que vida é essa? Eu estou falando de vida eterna, uma coisa que não tem fim. Jesus veio propor salvação da nossa alma eterna. Esta é a proposta de Jesus. Foi por isso que Jesus nasceu. Foi por isso que Jesus veio. A salvação não é imposta como muitos querem fazer. A salvação sempre deverá ser
uma proposta de vida para as pessoas. Amém, igreja? Vamos parar de fazer pessoas engolir Jesus goela abaixo. Não somos Zagalo, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que engolir Jesus. Não, 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 não. Vocês estão aí pensando de uma forma errada. O Zagalo disse certa vez que os brasileiros teriam que engolir ele. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou, vocês terão que me engolir, de forma alguma. Por quê? Porque ele veio propor alguma coisa para nós. E alguma coisa para a nossa alma, não é para o nosso corpo. Ele não veio propor uma bênção para você, Ele não veio propor uma casa, Ele não veio propor uma cura, Ele não veio propor uma vida melhor para você. Não, Ele veio propor algo eterno para a sua alma, a salvação da tua alma. Foi para isso que Jesus veio. E a proposta que Ele trouxe foi essa. Verso 16, voltando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu paro para pensar muitas vezes o que é a vida eterna. O que significa a vida eterna para nós. Fica muito fácil de nós compreendermos o que é a vida eterna quando nós paramos para analisar a nossa vida aqui na terra. Como tem sido a nossa vida aqui na terra. O como que nós vivemos aqui na terra. Meus amados, ainda essa semana eu estava olhando para a minha vida, eu estava analisando a minha vida, e eu estava lembrando do meu tempo de infância, quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, e nesses dias eu estava relembrando como aquelas passagens de 5 anos, 50 anos depois, aquelas coisas estão nítidas na minha mente, parece que aconteceu ontem comigo aquelas coisas. Parece que eu vivi aquelas coisas ontem e já se passaram 50 anos. Eu não vi o tempo passar. A memória está aqui ardente. Tudo o que aconteceu na minha vida. E eu pude pensar, se eu me recordo facilmente, 50 anos que eu já vivi, se eu contar mais 50 anos, vai passar dos 100 anos. Será que eu chego nos 100 anos? Eu quero dizer com isso o que, amados? Eu quero dizer que como passou tão rápido, eu não vi passar. Até eu chegar nesse ponto, também vai passar muito rápido até eu ir para a sepultura. A sepultura está próxima de nós. A sepultura está perto de nós, está diante de nós. Ainda que eu chegue aos 100 anos, mas é como se fosse amanhã. A minha sepultura me espera. Esta é uma realidade. Então, queridos, nós precisamos olhar para a vida eterna. O que é uma vida eterna? Uma vida eterna é uma vida sem fim, é uma vida que não se acaba. É uma vida incomparável. Quantas coisas você que tem 50, 60, 70 anos, quantas coisas você fez, quantas coisas você passou. Você imagina multiplicando 50, mais 50, mais 50, 50 vezes 50, e aí afora, sabendo que não há fim nessa multiplicação. Você quer saber o que é vida eterna? Começa a multiplicar, 10 por 10, 100 por 100. Vai multiplicando os resultados pelo mesmo valor, o valor que dá em 1, você multiplica pelo mesmo tanto e vai multiplicando. Isto é vida eterna, amado. Isso quer dizer que não tem fim, a vida não tem fim. E é por isso que Jesus veio, para garantir a nós a salvação da nossa alma na vida eterna. A salvação da nossa alma para a vida eterna. Eu estou dizendo para você nesta noite que o que mais importa para nós é a nossa alma, é a vida eterna que Jesus veio propor para nós. Ele veio propor. Jesus nasceu para propor a nós a salvação da nossa alma. Sabe, amados, eu quero dizer para você nesta noite, não sabemos ao certo, uns dizem, outros não dizem, mas aproximadamente fazem 2017 anos que esta proposta vem sendo feita
mundo afora. Pense nisso. 2017 anos fazem que esta proposta de salvação, da vida eterna, ela vem se difundindo por este universo. Começou lá, em Nazaré, Jerusalém, aos redores de Jerusalém, chegou até nós, está chegando a outros lugares. Eu queria que você contemplasse comigo nesta noite, quantos que já morreram, quantos que já passaram por este mundo e rejeitaram esta proposta que Jesus veio para dar a nós a vida eterna. Você pode imaginar quantas pessoas já passaram por este mundo, ouviram, receberam esta proposta e não tomaram uma decisão em suas vidas? Não aceitaram, não creram, porque a palavra de Deus diz no verso 14 e 15, ela diz claramente para nós: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela minha pouca inteligência, eu consegui entender que se eu não crer em Jesus, eu não tenho a minha vida eterna. Todos aqueles que não crerem em Jesus não têm a vida eterna. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para dizer para vocês nesta noite. Nesses 2017 anos que se passaram, todos aqueles que não creram em Jesus, eles não alcançaram a vida eterna. Quer seja seu amigo, quer seja um familiar seu, se ele ouviu e não aceitou Jesus, se ele não creu em Jesus, ele não tem a vida eterna. Porque a verdade é que a vida eterna foi uma proposta. E uma proposta, nós temos que estar vivos para aceitar uma proposta. Nenhum morto pode aceitar uma proposta. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, um dia eu criei em Jesus Cristo de Nazaré. Um dia eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Um dia eu ouvi esta história e eu falei: eu acredito nesse Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero ter esse Senhor. Eu quero a vida eterna. Eu não quero perecer a vida eterna. Sabe, amados, quantos não creram e não sabem porque não creem em Jesus? Quantos que já ouviram? Quantas vezes talvez você já ouviu esta mensagem? Quantas vezes alguém falou para você de João 3,16? Quantas pessoas ouviram? Não sei se não entenderam, mas eu não sei, não consigo imaginar por que é que não creram em Jesus. Algo tão natural, algo tão real para quem ouve. Sabe, eu não entendo por que não creram em Jesus. Eu não entendo por que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei como é que pessoas assim comemoram o Natal. Eu não sei por que pessoas assim celebram o Natal. Talvez pensando apenas em comer, em beber, em se divertir. Amados, se nós não refletirmos o porquê Jesus nasceu, não tem por que celebrar o Natal. Não existe razão para celebrar o Natal. Por quê? Se Jesus é o Natal, Jesus é o nosso Natal. Em razão dele que foi instituído o Natal. Se não foi, deveria ter sido. Sabe, querido, se eu tivesse a oportunidade, não sei, não conheço muito bem a história, mais ou menos, mas se eu fosse rei naquela época, se eu tivesse um cargo naquela época,
Se eu participasse, se eu fosse um deputado, um senador, uma das leis que eu ia redigir: Natal é nascimento de Jesus. Natal deve comemorar o nascimento de Jesus. Natal deve fazer uma festa para o Rei Jesus. É para Ele que existe o Natal. Não é para as pessoas comerem, beberem, darem presentes, mas é para louvar, para glorificar o Senhor Jesus, que nasceu e nos deu a vida eterna. Não é uma vida de ossos, não é uma vida na carne, aonde tudo se acaba, mas é a nossa alma. Querido, é a minha alma que está em jogo, é a sua alma que está em jogo. Não são 70 anos da sua vida terrena, não são 100 anos da tua vida terrena, mas é a sua alma eterna. Você tem Jesus? Você já creu em Jesus? Você crê em Jesus? Eu não estou contando aqui uma história, eu estou contando aqui um fato que aconteceu, um fato real. Como Mateus começou escrevendo: e ela dará à luz um filho, um menino, ele se chamará Jesus, e ele vai salvar o homem dos seus pecados. E João cumprimenta: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida eterna. Oh, igreja, isso é igreja. Razão de existir uma igreja: proclamarmos a salvação, falarmos de Jesus, anunciarmos: Jesus nasceu. Existe o Natal porque Jesus nasceu para perdoar, para nos dar a vida eterna. Eu quero perguntar aqui nesta noite: alguém nesse lugar que ainda não creu, ainda não crê que Jesus nasceu para salvar a sua alma? Eu estou fazendo uma proposta para você nesta noite. Eu não estou impondo nada. Jesus não vai entrar goela abaixo sua. É uma proposta de arrependimento, é uma proposta de salvação da tua alma, da sua vida eterna. Eu proponho nesta noite. Você que me ouve, você pode aceitar, ou não pode, ou não precisa aceitar. Você que está neste lugar, entendeu esta mensagem, esta palavra? Não vou pedir para você ficar de pé. Não. Não. Eu entendo e lhe dou privacidade. Mas aonde você estiver, eu queria que você curvasse a sua cabeça e você pudesse dizer: eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele veio para me dar a vida eterna. Eu recebo esse Jesus. Eu aceito esse Jesus. Eu quero Ele na minha vida. Eu quero celebrar o Natal. Mas eu quero celebrar o Natal com Jesus dentro do meu coração, com Jesus na minha vida, com Jesus sendo o Senhor da minha vida. Aonde você estiver, você pode falar dessa forma com Ele. Fala com Ele. Fala: eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio no Filho de Maria. Eu creio no Filho de Deus. Eu recebo, eu o aceito como Senhor, como Salvador da minha alma. É da tua alma. Ele não vai salvar a tua casa, Ele não vai resolver os problemas da tua casa. Não, Ele vai resolver o problema da tua alma. Ele vai lhe dar a vida eterna. Que esta seja uma noite memorável para você. Continue servindo,
Eu quero orar por você. Todos, cabeça baixa, olhos fechados. Amado Deus e Pai, eu aprendi que o Senhor vê o coração. Eu aprendi que o Senhor olha o coração. Ó Deus, quantos nesta noite estão aí com o coração ardendo para crer em Jesus, para receber Jesus como Senhor, como Salvador da sua alma. Em nome de Jesus, Pai, Tu que sonda corações, em nome de Jesus, olha para este coração nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, escreva esse nome no livro da vida, que nesta noite toma uma decisão de Te receber, de crer, de receber a salvação eterna da alma. Em nome de Jesus, Pai, diante desta palavra lançada, que os passarinhos lá fora, que as aves de rapina não venha roubar esta palavra, não venha engolir esta palavra, mas que esta palavra desta noite possa, ó Deus, germinar desses corações, possa crescer desses corações, possa se tornar uma árvore frutífera nesses corações. Meu Deus, que nenhum nesta noite perca esta oportunidade de salvar a sua alma. Em nome de Jesus, Pai, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Senhor da nossa alma, porque o Senhor comprou nossa alma, o Senhor nos deu a vida eterna da nossa alma. Te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.